Considere o conjunto A dos elementos x, tais que x é da forma 1 sobre n mais 1, sendo n o número natural. Um subconjunto da reta. É correto afirmar que... Ora, antes de começar a analisar as afirmativas, vamos tentar visualizar um pouquinho esse conjunto A. Está aqui a minha reta real, está aqui o zero, e está aqui o 1. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar n igual a zero, nzinho igual a zero. Então, x vai dar 1 sobre 0 mais 1, que dá 1 sobre 1, que é 1. Então, 1 é elemento do conjunto A. Se o n for 1, x vai dar 1 sobre 1 mais 1, que dá meio. Meio está aqui, é elemento do conjunto A. Se n for 2, o x vai dar 1 sobre 2 mais 1, que dá 1 terço. 1 terço está aqui, é elemento do conjunto A também. Se o n for 3, x vai dar 1 sobre 3 mais 1, que vai dar 1 quarto. 1 quarto está aqui, elemento do conjunto A. Aí nós temos aqui, ó, 1 quinto, 1 sexto e por aí vai, 1 sétimo, cada vez mais coladinhos esses pontos. O n ficando muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Isso vai tendendo para zero. Então, o conjunto A é o que você está vendo aí em pontos da reta real marcados em azul. Tá bom? Isso é bom porque vai ajudar a nossa intuição. Então, todos os elementos do conjunto A estão de 1 para baixo. Legal? Então, vamos lá. Vamos para o item A. Existe um único elemento de A cuja distância a qualquer outro elemento, também de A, é inferior a qualquer número real positivo. Ora, imagina que esse elemento exista, tá? De tal forma que a distância dele a qualquer outro elemento de A, distância é módulo da diferença, seja D. Só que como eles são números reais, a distância entre dois números reais é um número real. E todo número real é tal que metade dele é um número real também. Então, D é maior do que metade de D. D é um número real, que é a distância, e é maior do que metade do número real, que é uma distância. Então, não pode haver um elemento, por exemplo, x1 do conjunto A, cuja distância a qualquer outro elemento de A seja menor do que qualquer número real, porque se essa distância for D, D sobre 2 também é um número real. Então, eu não posso dizer que x1 menos x2 é menor do que qualquer número real, porque não é menor do que D sobre 2, por exemplo. Então, a letra A certamente está errada. Letra B. Letra B. Na letra B, ele diz que zero é elemento do conjunto A. Ora, zero não pode ser elemento do conjunto A. Por quê? Se zero for elemento do conjunto A, 1 sobre n mais 1 vai ter que dar zero. Daí, 1 vai ter que ser igual a 0 vezes n mais 1. Só que 0 vezes qualquer número dá 0. E aí, 1 vai ter que ser igual a 0. E 1 igual a 0 é logicamente falso. Como isso é logicamente falso, 0 não pode ser elemento do conjunto A. A letra B está errada. Letra C. Fixado qualquer valor real positivo P, olha só, vamos ler com calma. Fixado qualquer valor real positivo P. Então, positivo P foi fixado, tá? Uma vez fixado, ele não muda, porque ele foi fixado. Sempre existirão dois elementos do conjunto A, cuja distância na reta real é menor do que P. Tá? Quando você fixa
qualquer valor real positivo P, sempre existirão dois elementos do conjunto A, cuja distância é menor do que P. Olhando lá para cima, para o conjunto, parece que isso é verdade, né? Porque à medida que eu me aproximo do zero, a distância entre os elementos do conjunto A vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Então, parece que se eu fixar um positivo P, eu vou achar dois números aqui próximos de zero, cuja distância entre eles é menor do que P. Mas vamos tentar provar isso, tá? Então, o real positivo P foi fixado. Depois de fixar o real positivo P, eu vou pensar em dois números N1 e N2 que gerem elementos de tal forma que a distância entre eles seja menor do que P. Então, eu vou criar esses números N1 e N2 da seguinte maneira. Eu vou criar um N1 que seja maior que N2. N1 e N2 números naturais. De tal forma que o N1 seja maior que 1 sobre P menos 1. Então, eu fixei o P, então eu vou inventar um número natural que seja maior que 1 sobre P menos 1. Eu consigo fazer isso. E eu vou inventar um número natural N2 que também seja maior que 1 sobre P menos 1. De tal forma que N1 é maior do que N2. Tudo isso eu consigo fazer. Tá? Daí, então, fixei o P, e aí a partir do P eu criei os números N1 e N2. Com N1 maior do que N2, e tanto N1 como N2 maiores que 1 sobre P menos 1. Se eu jogar o menos 1 para o lado de lá, vai ficar N1 mais 1 é maior que 1 sobre P. Daqui, se eu inverter ambos os membros dessa desigualdade, eu posso inverter ambos os membros? Nesse caso, você pode, porque tanto esse termo da esquerda é positivo quanto o termo da direita. Então, eu posso inverter. Então, 1 sobre N1 mais 1 é menor do que P. E esse 1 sobre N1 mais 1 vai dar um elemento do conjunto A que eu vou chamar de X1, que é menor do que P. Da mesma forma, eu vou trabalhar embaixo. Eu tenho que N2 mais 1 é maior que 1 sobre P. Como ambos os termos dessa desigualdade são positivos, eu posso inverter, então vai ficar 1 sobre N2 mais 1 é menor do que P, daí X2 é menor do que P. Ora, mas quem é maior, X1 ou X2? É fácil de ver, porque, afinal de contas, N1 é maior que N2. E se N1 é maior que N2, o denominador de X1 é maior que o denominador de X2. Logo, se o denominador de X1 é maior que o denominador de X2, X1 é menor do que X2. Então, 0 é menor do que X1, que é menor do que X2, e ambos são menores do que P. Então, vamos olhar aqui para uma reta real agora. Olha só. Imagina aqui uma reta real. E vamos tentar colocar esses carinhas na reta real para a gente entender o que está acontecendo. Está aqui a reta real. O positivo P está aqui, que ele que estipulou para mim. O zero está aqui. E aqui está o X1. E está aqui o X2. A partir do P, eu criei X1 e X2. E você está vendo que a distância do X1 até o X2, que está aqui em verde, ela certamente é menor do que a distância P, que está aqui em rosa. Então, certamente eu posso dizer que a distância entre o X1 e o X2 é menor do que P. Ou seja, uma vez que ele estipulou, que ele fixou o real positivo P, é possível sempre criar elementos X1 e X2 do conjunto A, de tal forma que a distância entre X1 e X2 é menor que P. E como é que eu faço isso? Eu invento dois números naturais, N1 e N2, de tal forma que N1 é maior que N2 e ambos sejam maiores que 1 sobre P menos 1. Então, a letra C é correta e é a resposta da questão. Item D.
Existe um elemento do conjunto A que não é racional? Impossível, porque todos os elementos do conjunto A são frações com numerador e denominadores inteiros. Então, são números racionais, com toda certeza. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. A letra D está errada. E a letra E diz que existem dois elementos do conjunto A, de tal modo que a diferença entre eles não é um racional. Errado de novo, porque afinal de contas, todo elemento do conjunto A é um racional, porque são frações com numerador e denominador inteiros. E quando eu pego um racional menos um racional, dá um racional. Estou chamando aqui um racional 1 menos um racional 2, dá um racional 3. Então, a diferença entre racionais não pode ser um não racional, tem que ser racional. Então, isso aqui está errado. Resposta letra C. Deixa eu colocar aqui a questão no lugar, porque essa merece um comentário minucioso. Olha só. Me parece, tá? Me parece que quem bolou essa questão pensou em trazer para o ensino fundamental uma questão de análise. E análise é um assunto de ensino superior, tá? O pessoal fala muito do cálculo. Ah, cálculo é difícil e tal. Cálculo é uma matéria até intuitiva. A análise, que é isso que a gente fez aqui para fazer essa questão, essas relações entre conjuntos, e aí isso conduz para limite, para série, para derivada, para integral. Isso é a base filosófica do cálculo. A base filosófica não só do cálculo, como da matemática do conjunto dos reais e até a matemática do RN, que seria o real, cartesiano real, cartesiano real, cartesiano real, N vezes. Isso é matéria de ensino superior. Essa questão me parece que é uma questão inspirada em análise. Eu não sei se o examinador gostaria que você fizesse essa argumentação que eu coloquei aqui. Essa argumentação que eu coloquei aqui é uma argumentação coerente, né? Tratando a questão como uma questão de análise, porém eu acho que de repente o que ele queria é que você fizesse esse conjuntinho aqui em cima da reta real e usasse a intuição para de repente marcar a resposta letra C, né? Se fosse usando a intuição, a questão fica bem mais fácil. Agora, provando categoricamente por que a letra C está certa, por que a B está errada, a A está errada e tal, a questão é bem mais complicada. A gente teve aquela questão lá da reta de Euler e do círculo 9 pontos, que foi a questão mais difícil da prova de geometria, e certamente essa daqui é a questão mais difícil de álgebra. Vamos agora para a questão 19.